Bem-vindos aqui no Modernidade e Ciência, sou o Paulo Bittencourt e hoje vou tratar de um assunto realmente triste com relação à perda de dezenas de vidas num acidente ocorrido na data que eu gravo esse vídeo. E o objetivo não é simplesmente ficar antecipando culpados ou causas, né? Isso aí tem que ser aguardado uma longa investigação. Então, se você chegou agora aqui no Modernidade e Ciência, já se inscreva, acione o sininho para receber os próximos vídeos e peço sempre que acione o joinha, porque ajuda muito a divulgar o canal. Não vou entrar em detalhes, não vou colocar imagens, não vou fazer prognósticos, simplesmente eu vou passar para vocês um conhecimento de muitos anos atuando na aviação esportiva, não comercial, como instrutor de voo, e trazendo algum conhecimento dentro da área da física. E o objetivo sempre é que as pessoas não fiquem simplesmente aterrorizadas, achando que isso pode acontecer a qualquer momento, né, e que está tudo totalmente desguarnecido aí de uma segurança. Nós sabemos, por dados estatísticos, que a aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo e evoluiu muito nesses últimos 100 anos. A aviação comercial, principalmente, aprendeu em cima daquilo que ocorreu de errado para não repetir. Então é um acúmulo de conhecimento gigantesco que é compartilhado por todas as organizações de investigação de acidentes aéreos pelo mundo, juntando fabricantes de equipamentos, controladores, engenheiros, enfim, né? Tanto quanto diferente na área militar, que muitas vezes a investigação envolve certos segredos e tal, então é outro bicho, né? Então meu objetivo é passar para vocês alguma das características que podem ocorrer num acidente desse, e para diluir também aquelas interpretações meio caricatas que a gente vai vendo aí pela mídia e muitas vezes até pela imprensa assodada, né? Uma investigação, primeiro ponto, investigação do CENIPA no Brasil tem uma tradição de excelência na investigação e elucidação dos acidentes. Ela tem que ser feita sem viés, sem você ter pressupostos, e ela é constituída de uma equipe multidisciplinar. São dezenas de pessoas que são chamadas no momento devido para dar a sua opinião, fazendo uma análise sobre um determinado aspecto, que começa muito antes até do avião decolar. Então, se é investigado todo o histórico antes daquele voo acontecer, o histórico de vida, comportamento, ficha médica dos tripulantes, sem falar, evidentemente, dos dados concretos após a recuperação das chamadas caixas pretas, que vão trazer dados importantíssimos dos minutos finais de conversação dentro da cabine e também os dados de performance de tudo que estava acontecendo com o avião, que está registrado na outra caixa preta, que vai registrar todo aquele fly recorder do que vai acontecer. Outro ponto importante é que toda catástrofe aeronáutica ela é composta de múltiplos fatores. Você vai separar, alguns deles são fatores contribuintes e até chegar nos possíveis fatores determinantes daquela catástrofe naquela situação. Então, quando esse relatório finalmente ele for concluído, vai se listar fatores contribuintes, que muitos deles não necessariamente você consegue desviar, como por exemplo uma situação climática, como uma situação de fato meteorológica complexa que estava ocorrendo nesse dia na região de São Paulo.
e outros fatores que têm a ver com protocolos de funcionamento daquela aeronave e de como aquela tripulação foi treinada, se ela seguiu os protocolos, né, para atividade em cada situação, até que você deve chegar em alguns elementos determinantes que podem ser materiais, de falha material, podem ser fatores determinantes humanos, de falha de interpretação humana, e aí você junta tudo isso, esse relatório é disponibilizado publicamente, e seja o fabricante do aparelho, seja controladores de tráfego aéreo, adotam possíveis medidas para evitar que um acidente desse aconteça. Se for no âmbito material, de falhas mecânicas, dispositivos, você vai fazer alterações nesses dispositivos. Se forem falhas de entrosamento da maneira que a tripulação estava interpretando aqueles fatores, você vai ter que incluir isso no treinamento das tripulações e nos manuais de procedimento operacional. Aí algumas pessoas ao longo do dia me perguntaram, não, mas se está se levantando a hipótese de gelo, é possível isso? É possível, então, vou colocar para vocês alguns parâmetros que são da física, né? O gelo, sim, o gelo pode contribuir fortemente para uma queda de uma aeronave. E o modelo em questão, que é o ATR, esse modelo ATR 72, já teve muitos incidentes pelo mundo, em países que sofrem com essa questão meteorológica de baixas temperaturas e de transformações na atmosfera, né, por uma temperatura que gera gelo na atmosfera, bastante recorrente. Então isso é sabido. Essa categoria de aeronave, ela voa numa altitude intermediária. O teto de trabalho dela, ali de serviço, ela está numa altitude intermediária. E essa altitude intermediária é onde você tem, muitas vezes, as maiores formações de gelo. À medida que a aviação foi evoluindo, para voos em grande distância, vocês percebam que foi se buscando voar cada vez mais alto, não só para aproveitar as correntes de jato, chamadas de jet streams, como também você ficar numa atmosfera seca, naquela temperatura que a turbina foi ajustada para ter melhor eficiência naquela temperatura, naquele ar rarefeito, para uma velocidade ali de 980 quilômetros em relação ao ar, né? Nas altitudes intermediárias, você sofre efeito das formações de cúmulos nimbus e outros tipos de nuvens. Então você realmente está mais sujeito a encontrar gelo, né? Boletins meteorológicos que foram emitidos ao longo do dia detectavam realmente em regiões onde haveria possibilidade, olha, de gelo, formação forte de gelo. Isso você, antes da decolagem, você recebe o boletim meteorológico da rota onde você vai estar. Então você deve ler o METAR, que é o boletim que é atualizado de meia hora, 20 e tantos minutos a cada vídeo, né? E você tem um novo boletim. E as informações que vêm dos controladores de voo em função de outros aviões que possam estar identificando e alertando sobre formações de gelo. Algumas delas são muito visíveis, se é um voo diurno e dependendo da situação, proximidade de uma nuvem, você começa a perceber com a experiência que ali tem gelo, né? E você não vai entrar naquela formação, porque esse gelo, dependendo da gramatura, ele pode ser extremamente danoso no avião. Mas existe um outro tipo de gelo, que é um gelo meio imperceptível ali, que vai se acumulando em certos locais da fuselagem da aeronave. Por mais que ele esteja se locomovendo numa velocidade alta em relação ao ar, mas aquela condição
de umidade, uma relação entre pressão, temperatura, altitude, faz com que vai se acumulando lentamente uma película de gelo em vários lugares do avião. Alguns são mais previsíveis, outros nem tanto. Nos locais que são mais previsíveis, como por exemplo, eu não tenho um avião comercial aqui no momento para mostrar para vocês, mas nessa estrutura no bordo chamado de ataque, que é a estrutura que pega o fluxo de ar no primeiro momento, se colocam dispositivos e camadas que tentam fazer com que o gelo não se forme nessa borda com tanta facilidade. Também, vários aviões como esse têm dispositivos internos aqui, movidos à eletricidade, que você pode ligar e aquecer essa superfície aqui. Em alguns aviões, nos aviões maiores, esse controle é automatizado, ele detecta essa formação propicia a formação de gelo e inicia o processo de aquecimento. Nesse tipo de avião acidentado, você tem que acionar o aquecimento. Agora, você tem outras superfícies que podem começar, até antenas, outros dispositivos do avião, o nariz aqui do avião, podem começar a acumular um gelo e você não está percebendo. À medida em que esse gelo ele vai tomando conta de muitos pontos da estrutura, ele vai causando o que a gente chama um arrasto maior. O avião tem mais dificuldade para se locomover. Mas isso vai acontecendo muito sutil. E se você está usando, por exemplo, o piloto automático vai tentando sempre fazer a correção, porque isso aqui está mais pesado, isso aqui está arrastando e tal, ele vai fazendo a correção. Até a hora que ele vai abrir o bico e vai dizer, eu não consigo mais controlar. Os elementos móveis que tem em todo avião, são os ailerons, os flaps, os profundores aqui na cauda, também começam a sofrer uma interferência do gelo acumulado e o funcionamento deles ele começa a ficar mais difícil. O próprio piloto, se começar ele atuar sem o piloto automático, ele vai começar a notar que os comandos estão mais difíceis dele estabilizar o avião e o avião tende a ficar mais instável, perdendo a atitude dele estável e ele tendo que fazer correções. Isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo na formação de gelo. No caso de um acidente como esse, você deixa um rastro que o processo de avaliação do acidente ele vai identificando uma série de fatores, de onde ele veio, onde ele ia pousar, em que momento começou realmente o problema, se ele reportou algum problema interno, ele não reportou um problema interno, mas o que se sabe é que ele havia pedido para descer um nível de voo, ele estava se aproximando, por exemplo, de São Paulo, só para fazer um parênteses, você num voo como esse, que ligava de Cascavel até São Paulo, uma vez que você ganha altitude ali após a decolagem, o controle de tráfego aéreo, centralizado ali, por exemplo, em Brasília, o SINDACTA, define para você uma aerovia, um nível de voo que você vai ter que manter até chegar numa zona terminal, que é a primeira região que abraça aquela aeronave à medida que ela está chegando. Você não vai diretamente para a torre de controle do aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Existe a terminal São Paulo. Então, ele se aproximando, essa terminal tem um volume específico, tem uma altitude máxima e mínima que você pode trafegar, tem uma velocidade máxima. Por quê? Porque já existe um conjunto maior de aeronaves que estão indo para o mesmo ponto. Então, à medida que esses aviões estão chegando na zona terminal, eles vão sendo catalogados em função de velocidade, peso, né, para onde você vai destinar. E, neste caso, esse avião vai para essa região, onde depois ele acabou caindo, para ele se preparar para realmente chegar na chamada prateleira de aeronaves para entrar na fila para o pouso em Guarulhos. E aí ele vai
passar a ser controlado pela Torre Guarulhos, não mais a zona terminal. Nesse momento, que já era uma fase final do voo, ele estava ali a talvez 20 minutos, 25 minutos para terminar o voo, ele estava então exatamente numa situação em que aquela região tinha as informações de gelo intenso. E aí ele pede para, segundo a gente tem os relatos, que você tem também a gravação da fonia com o controlador. Então ele pede, realmente eu quero descer um pouco, que é uma das alternativas quando você detecta o gelo, é você mudar de nível para sair daquela formação de gelo, né? Aumentar a velocidade, começar a descer, por exemplo, para evitar. Só que isso é muito bom na teoria. Nós vamos descobrir depois se os dispositivos de antigelo foram ligados, em que momento foram ligados ou não. Porque normalmente esses dispositivos, para eles funcionarem, você tem que ligar ele minutos antes, né? Existe até alguns dispositivos de alguns aviões que tem um chacoalhador ali na borda, porque se começar a formar uma placa maior, você com um dispositivo eletromecânico, você consegue dar uma chacoalhada ali, se você está vendo que não está tendo tanta eficiência, mas você tem que ter tempo suficiente de reação. Quando você vê nas inúmeras imagens a maneira que o avião ele caiu, você fisicamente, você já interpreta, você que, por exemplo, que voa, então, quando eu vi as imagens, eu imediatamente identifiquei e falei assim, olha, esse é um parafuso chato. Ele está girando no eixo, aqui, só que não com o nariz, por exemplo, para baixo, num parafuso convencional, né, onde ele perde os controles e ele vai girando sobre esse eixo. Então, o fato dele girar dessa maneira, com a cauda um pouco para cima, e ele continuar girando, você percebe que os pilotos não tinham mais o controle das superfícies móveis, elas estavam sombreadas, porque para o avião manter o voo, ele não precisa necessariamente dos motores, os motores poderiam estar apagados. Se ele mantivesse uma razão de descida, o nariz levemente, ele criaria um fluxo aqui nas asas, e isso garantiria a dirigibilidade do avião até que ele pousasse, por exemplo, jogasse o avião num pasto, por exemplo. Mas se você está caindo assim, você não tem esse fluxo suficiente do ar passando pela chamada superfície de comando para que elas atuem. Elas ficam embandeiradas, digamos assim. Você pode estar com o motor a plena potência e você continua caindo assim, né? Então, a informação, quando você vê visualmente, isso também vai ser utilizada na investigação. A forma com que ele foi girando e caindo e perdendo 4.000 metros em cerca de 1 minuto, segundo os dados que se tem do registro do avião, que ele continuou descendo. Então, ele não tinha mais navegabilidade. Então, a principal suspeita é exatamente de que alguma coisa afetou essas superfícies, e quando o gelo ele se acumula, ele muda também a geometria do avião e os centros de gravidade do avião. E aí chega num ponto que os comandos não começam a não responder do jeito que você imaginava. Se fosse um avião cargueiro, por exemplo, já aconteceu casos de cargueiros que estava com todo o compartimento preenchido e caixas presas que se soltaram em função de uma turbulência, e a caixa deslizou para uma outra posição no fundo do cargueiro, e que fez com que ele também entrasse em parafuso chato e tal, mas não é o caso, porque não tem tanto peso deslocado dentro do avião. Aviões que, por exemplo, já se acidentaram, aviões menores, transportando animais que estavam adormecidos, e aí eles acordam e começam a se mexer ali dentro. Então já aconteceu também com animais. Aí uma mudança do centro de gravidade, porque o avião tem que estar equilibrado entre a
a força do peso da aeronave que está sempre apontando para o centro da Terra e a força do empuxo que vem a partir da sustentação das asas, elas têm que estar alinhadas. Quando você faz esse movimento do avião, em relação a essas duas forças, elas estão ali alinhadas. Quando você tem o controle, você só desloca um pouco essa força para que você, por exemplo, vá descendo, mas há um equilíbrio. É uma soma como a gente chama, soma de vetores. Numa situação assim, a força-peso continua assim e a sustentação está sempre perpendicular às asas. Aí você faz uma decomposição do vetor, vai ter um pedaço do vetor também para cima que equilibra o que seria o peso naquela posição, mas como ele está nisso aqui, ele vai ganhando velocidade e descendo na razão que você... Então é assim que o avião... Você mantém aquela razão de descida, mas as coisas estão equilibradas. Quando acontece um fenômeno como esse de acúmulo de gelo, você perde essa capacidade de fazer esse movimento balanceado. E é muito rápido quando você entra realmente no colapso, né? Os pilotos não tinham a menor chance. Depois que entrou naquela questão do parafuso chato, infelizmente, eu diria que eles estariam extremamente condenados. Talvez, excepcionalmente, se tivesse, vamos dizer assim, uma altitude muito maior, se eles tivessem mais tempo, porque eles tiveram apenas 1 minuto, mas se eles tivessem mais tempo, numa situação dessa, você tem que mudar alguma coisa ali naquele conjunto. Então, você poderia começar a fazer coisas como se você tivesse tempo. Coisas como assim, baixar o trem de pouso, desligar o motor, né? Embandeirar o motor, fazer certas coisas que mudasse, nem que ele entrasse aí mudasse o ângulo e entrasse em faca, que a gente diz, mas se ele ganhasse velocidade nas estruturas de sustentação, ele recuperaria o movimento. Ainda que o gelo tivesse acumulado, tivesse pesado, tivesse penso, assim, ele conseguiria sair do parafuso, mas pela altitude que ele estava, ele vem descendo de tal maneira que eles ficaram totalmente sem ação. Então, é isso que eu queria aqui passar para vocês nesse vídeo. Espero ter contribuído aí para o entendimento de algumas variáveis que interferem no voo de uma aeronave.